O Palmeiras sofreu, talvez não tenha nem merecido, mas conseguiu vencer o Santos por 1-0 agora à noite no Allianz Parque e manteve uma diferença de 8 pontos para o Fluminense, que dorme em segundo lugar. De 9 pontos, essa vantagem sobre o vice-líder pode mudar nessa segunda-feira, porque o Internacional visita o Atlético Goianiense. Se vencer, ele passa o Fluminense e fica a 8 pontos do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras deu um passo gigantesco para o título brasileiro, para mais um título brasileiro, ele que vem liderando quase desde o princípio da competição. Um jogo difícil, muito difícil para o Palmeiras. O Santos soube na estreia do Orlando Ribeiro, seu sexto técnico na era Abel Ferreira do Palmeiras, conseguiu amarrar bem o Palmeiras. O Soteldo armando pelo meio, sendo o último, o armador do time, deu outra criatividade. O time do Santos pressionou em alguns momentos, valorizou muito, exigiu do Palmeiras, tirou o conforto do time alviverde. E ficou com um jogador a mais aos 14 minutos do segundo tempo, quando o Danilo cometeu uma falta desclassificante no Soteldo e foi expulso pelo Wilton Pereira Sampaio. A partir daí o Palmeiras melhorou, passou a criar jogadas, tudo, entrou o Merentiel, o uruguaio, e ele fez um gol tinha tentado a bicicleta com perigo, um pouquinho antes na jogada do Dudu, e aos 28 ele fez o gol, um belo voleio, escorando, depois de receber a bola na área do Murilo, escanteio batido da direita, o Murilo tentou cabecear, a bola bateu nele, o Merentiel dominou e girou meio de voleio e fez 1-0. O Palmeiras resistiu, teve contra-ataque, teve chance de poder ampliar, o Santos também teve sua chance, um jogo muito bom. O Abel Ferreira, para variar, foi expulso, né? Fica criticando os outros, brigando com jornalistas por aí, né? Tudo. E o Palmeiras manteve a sua vantagem aí de primeiro lugar, com uma vantagem muito boa. E o próximo jogo dele, lembremos, é contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, né? Na próxima rodada. O Santos está em 11º lugar, inspira certos cuidados ainda, mas está numa situação razoável, né? E um jogo que favoreceu um pouco essa situação aí do Palmeiras, que exigiu dele, foi no Maracanã, um Fla-Flu, e o Fluminense ganhou do Flamengo pela terceira vez. Já tinha vencido o Campeonato Carioca, as 2 partidas finais, tinha perdido o jogo do primeiro turno para o Flamengo, e ganhou, de 2-1, um jogo em que o Flamengo teve mais chances, mas o Fábio fechou o gol. O Fábio fez umas 3 ou 4 defesas impressionantes. Mas aos 41 minutos, um lance bobo, o Matheus Martins recebeu na esquerda, um contra-ataque, livre, chutou fraco, o Santos rebateu. Era bola para defender e já sair tocando para alguém. Ele rebateu. No rebote, houve uma dividida, o Cano tentou entrar no meio, o Léo Pereira também, e o Léo Pereira empurrou o Cano. E não sei até que ponto causou a queda do Cano. O Rafael Claus deu pênalti. E ele, minutos antes, não dera um lance semelhante no Manuel, no Gabigol. Não deu, marcou pênalti. Ou seja, falta de critério. Ou não marcasse os dois, ou marcasse os dois. Então ele errou num deles aí. Eu não tenho minha convicção de que foi pênalti, não. Mas ele deu. Ele nem foi no VAR, não. O VAR lá confirmou a marcação do meio de campo. O Ganso cobrou aos 44, com a categoria fez 1-0 para o Fluminense. No segundo tempo, o Flamengo exerceu uma blitz. E o Fábio fechando o gol. Começou o Fluminense a se sentir mais folgado, mas a partir da metade do tempo, o Natan entrou bem no time mais uma vez, e o Natan, aos 30, fez de cabeça 2-0 para o Tricolor, uma bola que cruzou dos dois lados. O Fluminense ficou treinando, 2 minutos tocando a bola, cruzou a bola da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, o Natan escorou, fez 2-0. Quando parecia que o Fluminense teria o campo para até tentar construir um terceiro no contra-ataque, uma falha do Fábio, a única falha do Fábio, um cruzamento da direita, ele tentou saltar lá no segundo pau, não alcançou a bola foi devolvida para dentro da área de cabeça, o Gabigol entrou de primeiro e fez 2-1 aos 37. Havia tempo para o Flamengo empatar ainda, perdeu uma chance incrível logo depois, tal. Mas aos 40 minutos, uma confusão. O Klaus expulsou 2 jogadores de cada time, Manuel e Marinho. O Marinho tinha acabado de entrar. Depois expulsou o Devi Braz, estava no banco. Depois foi a janelinha do VAR lá, a cabine lá, voltou, expulsou o Everton Cebolinha e Caio Paulista. Estranhamente, não expulsou o Felipe Melo. Eu acho que ele deveria ter expulsado o Felipe Melo e não o Manel. Né? Saíram 2 de cada time, o time ficou aquele vazio ali, quase que o Flamengo empatou, um lance que o Felipe Melo salvou quase acima da linha. E o Flamengo teve chance ali de empatar, não conseguiu. O Fluminense vence mais uma vez, dorme em segundo lugar, e o Flamengo está em quarto, favorecido por um empate do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense em casa
conseguiu empatar um Cuiabá por 2-2. O Cuiabá que está na zona de rebaixamento, é o 18º. O Atlético caiu para 6º. Rodriguinho fez 1-0 para o time matogrossense aos 8. Aos 34, o Coelho empatou. E aos 48, o Terence, de pênalti, que causou a expulsão do Paulão, desempatou. Mas o Davidson, aos 18, igualou novamente para o Cuiabá. Né? Então favoreceu esse resultado ao Fluminense, né? E até o Corinthians, que o Corinthians foi a Belo Horizonte e perdeu do América por 1-0, um gol do Juninho aos 31 do segundo tempo, um gol de cabeça. O América jogou melhor do que o Corinthians, teve as melhores chances, está em 8º lugar, encostou no Atlético, que é o 7º, um ponto atrás, e uma vitória a mais. O Corinthians está em 4º, favorecido por esse empate do Atlético Paranaense. Mais cedo tivemos o Bragantino 1, Goiás 1. Bragantino é o 12º, Goiás é o 9º, fazendo bom campeonato também. Alejandro aos 27 fez 1-0 para o time da casa, mas aos 9 do segundo, Pedro Raul de pênalti, um dos artilheiros do campeonato, empatou para o Goiás, que faz um bom campeonato. Em Fortaleza, no Castelão, o São Paulo fez uma boa partida, ganhou por 2-0 do Ceará. Caleri, aos 23 minutos, fez 1-0. Aí teve uma jogada que o Luiz Otávio derrubou o Caleri perto da entrada da área. O árbitro marcou o pênalti. O Maguielson Lima Barbosa marcou o pênalti. Depois foi alertado pelo VAR, foi lá na cabine, verificou, olhou e deu a falta fora da área, aí expulsou o zagueiro. O Luiz Otávio ficou com 1 a menos o Ceará. Aos 40 do segundo tempo, o Zé Roberto foi expulso por uma entrada boba no jogador do São Paulo, e o São Paulo, com 2 a mais, conseguiu aumentar o gol da tranquilidade. Aos 47 minutos, o Bustos, Neuel Bustos, fez 2-0, um grande resultado para o São Paulo. Né? Outro jogo da rodada, Juventude 1, Fortaleza 1. Juventude é o 20º, Fortaleza 14º. Caio Alexandre para o time visitante aos 43, aos 33 do segundo, Vitor Gabriel. A rodada se encerra nesta segunda-feira com o Atlético Goianiense 19º e o Inter 3º. O Palmeiras caminha para o título e é o que pode concluir disso aí. Se ele vai ter 8 ou 9 pontos de vantagem sobre o vice-líder, depende do resultado do Inter nessa segunda-feira. É isso aí, meus amigos. Até a próxima.